Olha, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Está entrando no ar, Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta sexta-feira, dia 27 de novembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Luciano Regis, do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis. A nossa menina da mesa de hoje, a missionária Miriam Aires, da Assembleia de Deus do Ministério Praça Seca, o pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca, e o pastor Robson Luiz, da Igreja Assembleia de Ágape, que hoje participa conosco do nosso programa como Meu pastor do Debate 93. a indicação de uma de suas ovelhas, o querido amigo Roberto, que indicou o pastor Robson, que está aqui no nosso Debate 93 de hoje. E está começando agora, minha gente, que afinal de contas a Bíblia fala, diz aqui uma de nossas ouvintes, a Bíblia fala em Romanos 12 que não devemos nos moldar a este mundo. Mas será que não estamos em um processo de molda quando usamos coisas mundanas para evangelizar? Pergunta a nossa ouvinte. Ela dá um exemplo aqui, hein? Eu li que igrejas estrangeiras estão tocando músicas seculares do início do culto para atrair as pessoas para o louvor. O que você acha disso, hein, ouvinte? Você concorda com isso? Você acha que isso é uma boa? Isso é uma estratégia? Isso é uma estratégia? Isso é correto? Nós vamos de culto, hein? Vamos de culto. O ouvinte está falando aqui, culto na igreja. Não estão nem falando de praça pública, um evento, que aí a discussão vai se ampliando, mas estão falando de culto. Está dizendo exatamente isso aqui, no início do culto, para atrair as pessoas. Então toca lá, você imagina bem lá. Toca lá um Roberto Carlos, toca lá. Quem é que toca mais? Eu estou pensando aqui no Roberto Carlos. Toca lá o MC fulano de tal, hein? O MC fulano de tal, um pagodinho para dar uma animada, o pessoal tá meio desanimado. Já imaginou um forrozinho? O que você acha sobre esse assunto? Eu quero ouvir sua opinião, ouvinte amado. Eu quero ouvir a sua opinião no programa de hoje sobre esse assunto. As formas de evangelismo mudaram com o tempo? Vale tudo no chamado evangelismo estratégico? Não seria essa uma maneira de mantermos aquilo que gostamos no mundo e que acaba sendo difícil de abrir mão? Estão trazendo, tá na bagagem, entendeu? Tá na bagagem. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Como não relativizar e confundir o sagrado e o profano com a boa desculpa do evangelismo? Quero ouvir a sua opinião aqui no nosso Debate 93, que começa agora. O assunto é quente, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Luciano, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93. O ouvinte traz o texto de Romanos 12, né? Não vos conformeis com este mundo, para não tomar a forma. E aí a ouvinte usa esse verbo moldar. Como é que o senhor lida com esse assunto? A sua opinião, bom dia, bem-vindo. Bom dia, J.R. Vargas, amados debatedores, você que nos ouve, que nos dá a carona, que assiste pela internet, Deus nos abençoe. O texto de Romanos 12, no decorrer do debate a gente vai entrar um pouco mais nele, porque ele está tratando de algo que Deus faz através da igreja e dos membros dessa igreja, ou seja, de cada ministério repartido formando um corpo. Agora, já para a gente abrir
conduzir esse debate dentro do que o JR me propôs, a gente não pode se moldar esse mundo. Pelo contrário, que até porque é o que o texto está nos propondo. Que a gente transforme exatamente pela renovação que está sendo efetuada na nossa vida pelo Espírito Santo. Porque essa renovação de mente, como muitos pensam, não é uma renovação apenas no modo de pensar. Eu pensava algo, não penso mais. É uma renovação total de vida. Eu vejo a vida de uma forma completamente diferente a partir do momento que eu me encontro com o Espírito Santo de Deus. Então é nesse aspecto que o texto está tratando. Eu transformo o mundo, eu transformo as coisas através desse transformar de Deus na minha vida. Então a minha mente muda porque o meu coração mudou. A minha visão muda porque o meu espírito mudou. Então é nesse aspecto que a gente vai, para que a gente possa tratar aqui. Para esclarecer ainda mais o nosso ouvinte, a leitura do texto aqui para ajudar, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor Carlos Pedro, muito bom dia. Que pensa o senhor sobre esse assunto, querido? Bom dia, meu amado JR, bom dia aos queridos debatedores aqui, bom dia a você, ouvinte, audiência maravilhosa. É sempre um privilégio poder falar nesse microfone. O texto, por si, ele já traz muitos esclarecimentos, mas é importante que o ouvinte leia a carta aos Romanos. Paulo está falando de um contexto de muito pecado, de uma fonte de inspiração errada, de um mundo aqui, sistema que está dominando a época. Paulo está falando de hábitos, de costumes, de tradições, de situações, de atitudes que estão acontecendo naquele momento, naquele mundo de então, que são completamente aversos ao ensinamento de Jesus, à palavra de Deus, a nova ordem espiritual que Jesus quer trazer. E aí Paulo, na sua carta, em toda a sua explicação, ele está tentando trazer a consciência da igreja em Roma que não é possível nós servirmos a Deus, não é possível vivermos uma vida nova, sermos cristãos, sermos servos de Jesus e continuarmos com as velhas práticas pecaminosas, com as práticas oriundas de um mundo que está degradado, que jaz no maligno. Então ele diz, vocês não podem, sendo servos de Jesus, viver como vive o mundo de onde vocês saíram. É preciso transformar a realidade onde nós estamos pela mudança da nossa mente. Pastora, querida pastora, não tá no ofício, mas está no ministério. Missionária Miriam, um dos nossos ouvintes aqui diz, culto é um serviço de adoração a Deus e não um serviço de entretenimento. Já entra nesse aspecto que vai falar mais adiante sobre a questão dessa música no culto. Eu queria ouvir a sua opinião sobre esse aspecto já. A música faz parte da nossa vida, né? A gente vive com música, canta, assobia, né? Enfim, mas de alguma forma, como é que é esse aspecto aí na sua opinião? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes. É sempre uma honra estar aqui nessa rádio que leva a palavra do Senhor. JR, a ética do mundo, ela está em constante mudança. Aquilo que era vergonhoso antigamente é aplaudido hoje, porque o mundo passa por essas transformações. Mas os princípios de Deus, algo que nós não podemos esquecer, eles são imutáveis. Não se muda, a palavra do Senhor não muda. E nós temos um padrão absoluto, e esse padrão nosso é o Senhor Jesus. E o evangelho, ele não precisa ser inovado, ele mesmo se renova. A palavra do Senhor, ela se renova. Não precisa nós usarmos artifícios do mundo, sendo que o que o Senhor nos deixou já basta. Porque quem convence o homem do pecado, Jesus mesmo disse isso quando ele conversou com os discípulos, quando ele estava próximo de subir aos céus. Ele falou, vai vir um, e esse que virá, ele vai consolar, mas ele vai também ensinar e ele vai convencer o homem do pecado. Então, o Espírito Santo faz esse papel.
E por muitas vezes nós homens queremos fazer esse papel que é do Espírito Santo e queremos usar artifícios mundanos, sendo que a própria palavra do Senhor já basta. Olha, aqui uma de nossas ouvintes, ela diz: olha, JR, eu sou contra fazer qualquer coisa, né, para evangelizar. Ela não é contra evangelizar, ela é contra aquilo que a gente chama de qualquer coisa, né? As coisas de Deus têm que ser com ordem e decência. Temos que montar estratégias, mas com sabedoria. É a opinião que traz uma de nossas queridas ouvintes. Pastor Robson, prazer recebê-lo aqui no nosso debate 93 de hoje, acolhê-lo aqui como meu pastor no debate 93, que é uma promoção vitoriosa que nos traz muita alegria ao acolhermos aqui homens e mulheres de Deus que têm somado e muito aos companheiros aqui à mesa e ajudado muito os nossos ouvintes. Seja bem-vindo. Já quero começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto quente aqui, ó. Essas igrejas que diz ouvintes são estrangeiras, viu, pastor? São estrangeiros que estão tocando músicas seculares no início do culto para atrair as pessoas para o louvor. Bom dia, irmãos JR, irmãos debatedores da mesa e ouvintes da rádio. Eu estava lembrando do que Paulo fala em Efésios 5:19, já que estamos tratando da questão de culto. Paulo diz lá que devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Entendo que seria totalmente inadequada essa estratégia para atrair pessoas para o evangelho. É claro que existem métodos que podem ser utilizados. E aí eu lembro também de uma frase de um autor, E.M. Bounds, que diz que Deus não unge métodos, Deus na verdade unge pessoas. Então é bom que o bom senso, que o equilíbrio, que saibamos até utilizar os métodos, mas no tocante ao culto penso ser inadequada essa estratégia. Muita gente já trazendo a sua opinião e as suas histórias, hein? Tem mais histórias do Brasil do que a gente imagina, hein? Tô achando que é só lá no exterior e tudo mais. Olha, vários comentários aqui de ouvintes. A gente, claro, tem um cuidado enorme aqui para respeitar, etc, para também não entrar na pilha. Tem gente que gosta de botar uma pilha, tem gente que gosta de botar pilha. A gente segura a onda. Vamos trabalhando aqui para poder ouvir os nossos companheiros aqui. A gente achar a evangelização fundamental. Nós temos essa missão. Deus nos deu o privilégio de pregar o evangelho. Mas quantas vezes aquilo que se diz evangelho não tem nada de evangelho? Tem gente que não tem nada de evangelho e diz que está evangelizando. A gente tem que entender qual é o ponto exato e as estratégias mais simples, mais complexas, mais bem elaboradas, aquelas ali que são silenciosas e que dão um resultado muito grande. Quero ouvir você, hein, ouvinte, a sua opinião sobre esse assunto, a interatividade total aqui no nosso debate 93 de hoje. Na 93 FM, JR Vargas e o debate 93. Pesquisa 93. Ei, Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. A pesquisa é essa. Você acha que vale tudo na hora de evangelizar? 56% dos nossos ouvintes por telefone acham que vale tudo para evangelizar. Já 68% dos ouvintes no site dizem que não vale não, viu? Tem que saber o que é tudo, né, gente? Que às vezes o tudo de um é nada pro outro, mas o tudo me parece aqui ser aquilo que tá fora, né? Tá fora daquilo que a gente imagina que seja o ideal. Várias opiniões, várias histórias dos nossos ouvintes. Quero continuar encorajando-os a participarem conosco do debate 93 aqui na 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor Carlos Pedro, usa a música? Devemos usar essa música? Devemos repreender o uso dessa música? Como é que o senhor analisa isso? Vamos pensar aqui nos vários públicos, entendeu? Não uso não. Não, o senhor usa não. Okay. Não, usa, não o senhor, se o senhor usa. O senhor eu sei que não usa. O senhor eu sei que não usa, mas tô imaginando os contextos, tô tentando botar a minha cabeça para funcionar assim, quando a pessoa faz isso, por que razão entendeu? Então vamos supor que naquele bairro tem o fã-clube do Michel, qualquer um deles. Sim, pode escolher. Sim. Tem vários aí. Tá certo? O fã-clube é muito grande. Então o cara fala assim, olha, ali a sede do fã-clube do Michel é do lado da igreja. De repente, se eu começar o culto tocando uma música do Michel, o pessoal que tá lá vem todo, depois fecha a porta e... Tô tentando imaginar, pastor. Não dá, não. Meu Deus. Não pode, né? Não pode. Nem assim? Pode. Não pode porque nós lidamos com algo que é santo, que é sagrado.
E de uma mesma fonte, disse Pedro, não dá para jorrar 2 tipos de água. Ou a água é doce ou a água é amarga. O grande problema é que nós, no mundo inteiro e infelizmente no Brasil também, nós queremos fazer a igreja crescer. Nós, de uma forma geral, aqui na mesa nós temos pastores, há muitos pastores nos ouvindo agora, e nós estamos meio que confundindo as coisas e transformamos a igreja em empresas. Nós trouxemos para dentro do mundo espiritual a realidade da empresa, os ensinamentos da empresa, as técnicas, os argumentos empresariais. Transformamos a igreja numa empresa. Nós transformamos o público, os não crentes, em nosso público-alvo. Nós transformamos os crentes em nossos clientes. E o nosso lema é a satisfação total. Então nós hoje temos na igreja um grupo de pessoas trabalhando, nós criamos um staff e trabalhamos para a satisfação total dos nossos clientes. E se o cliente que está sentado no banco domingo à noite achar que a temperatura da água servida no bebedouro não é a ideal, nós corremos o risco de perder aquele cliente. Se a temperatura do ar-condicionado não agradar, nós corremos o risco de perder o cliente. Então nós estamos muito preocupados em alcançar esses clientes e dar a eles a satisfação total. Só que na igreja onde nós começamos, que é a igreja de Jesus, lá em João 6, Jesus não diz isso não. Jesus prega a palavra, ele prega de maneira direta, e ele diz o seguinte, gente, a mensagem é essa aqui, o esquema é esse aqui, se vocês quiserem tá ótimo, mas se não quiserem eu não posso fazer nada. Não dá para abrir mão da essência. Ouvinte dizendo, nossa igreja é lugar santo, não é lugar de espetáculo para ninguém. Compartilha aqui uma ouvinte brava acompanhando a gente. Agora pergunta aos irmãos, né? Às vezes tem aquela música em inglês, aquela música estrangeira, tem um som bonito, um blá blá blá. Aí o camarada vai lá, faz uma versão gospel, aí insere aquela música no culto, a galera gosta da música, aprecia a letra. E aí? Eu acho que, assim, JR, o que mais temos no meio gospel são versões. De tudo quanto é tipo, desde Elvis Presley ao último cantor sertanejo aí, que esteja na moda, seja ele quem for. Nós, infelizmente, temos o péssimo hábito de achar que são nossas estratégias, por mais que elas sejam boas e belas, nós temos, infelizmente, a péssima ideia de achar que são as nossas organizações, no sentido eclesiástico mesmo falando, que é a nossa sabedoria que vai lotar uma igreja, que vai fazer com que o reino cresça. O Evangelho de João, ele diz que não. Capítulo 16, verso 8, ele diz que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas esse mesmo Espírito direciona o homem na forma que ele deve agir e trabalhar. Então a gente precisa ter muito cuidado naquilo que a gente vai falar aqui, porque existem uma infinidade de homens de Deus, todos nós conhecemos aqui, que Deus deu estratégias poderosas e que tem inclusive muita gente copiando uma estratégia que Deus deu para um. E aí não funciona bem em outro lugar, porque é uma estratégia relacionada a um povo específico, é a multiforme graça de Deus agir. Só que nós hoje, e eu vejo, JR, se você me permite, nós estamos hoje no melhor contexto para a pregação do Evangelho. Nós estamos no melhor momento, porque o país está em crise. O país está trazendo hoje o que diz a carta à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, os que se dizem crentes e não são. Deus está mostrando todo mundo, inclusive um monte de pastores que fechou aliança e que depois diz que não fechou. Deus está trazendo à tona, e não estou aqui palavra contra pastor nenhum, em nome de Jesus, não é isso. Mas Deus está trazendo à tona um momento único da igreja refletir no papel dela na igreja, na terra. O que o senhor chama assim de estratégia que Deus deu para um e que outro, sem dar exemplo, não precisa dar exemplo não, é só a questão conceitual, né? A estratégia que Deus deu a um, como é que é isso? Porque isso é extremamente complexo, né? Porque na subjetividade eu posso acordar e dizer assim, olha, eu tive uma visão, Deus falou comigo, mas a ideia é minha. A minha maneira de dizer isso é dizer que Deus falou comigo. Olha, eu estava orando, pedi a Deus uma estratégia, em geral alguma coisa que eu gosto, em geral uma coisa que
me agrada. Estou dando exemplo aqui, não é? E aí a gente às vezes tem uma palavra e diz assim, olha, foi Deus quem trouxe essa estratégia. Isso que eu queria que o senhor explicasse. O que significa isso em termos claros, simples e práticos? Então, uma estratégia, segundo o meu entendimento, claramente de Deus, é uma estratégia que primeiro não fere a palavra, não fere a santidade de Deus, que não vá de contra aos princípios estabelecidos por ele. A gente não vai dar exemplos de estratégias que estão espalhadas por aí, que funcionaram muito bem para um lugar e que a gente copiando e não funciona em outro. Então as estratégias que Deus dá é de acordo com um povo específico para alcançar, como por exemplo, para alcançar o povo indígena. Estratégias usaram e ainda são usadas, por exemplo, em tribos canibalistas, estratégias de começar a mandar alimentos do céu para tentar fazer um acordo. Isso aconteceu com missionários, sobretudo americanos, inclusive que morreram por causa disso, mas hoje tribos estão sendo alcançadas. Então são estratégias como essa, que a gente não toque ninguém, que eu acredito que Deus dá. Agora, eu não acredito em nenhuma estratégia que, seja ela qual for, fira qualquer princípio estabelecido pela palavra de Deus. Pastor Robson. Eu acredito também que mesmo que as estratégias sejam boas, elas vão variar no tempo, na geografia. E eu lembrei de Hudson Taylor, que foi missionário na China, dentro daquele contexto todo inglês, e ele percebeu que havia uma dificuldade enorme para se aproximar dos chineses e levar a mensagem do evangelho. E ele resolveu, na época, romper com as suas tradições. E ele passou a se caracterizar como um chinês. E a partir dessa caracterização, Hudson Taylor teve, no espaço de tempo em que lá esteve, sucesso nos seus empreendimentos missionários. Então, creio que as estratégias, elas podem variar, e por melhores até que elas sejam, não será outra pessoa senão o Espírito Santo a acrescentar pessoas à igreja. Como diz o próprio livro de Atos, a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que deviam ser salvos. Olha aqui, vários ouvintes contando histórias bem próximas aqui no Rio, Brasil, de igrejas que parecem boates, outra igreja que toca esse tipo de música antes de começar o culto, e como me parece, obviamente, tem sido aí uma estratégia que as pessoas têm utilizado. Não estamos aqui questionando isso ou aquilo, mas aqui os companheiros podem opinar aqui, trazendo sua palavra clara. Missionária Emília, a irmã destacou a frase: as formas de evangelismo, elas mudaram com o tempo? Sim, mudaram. Por uma forma, a gente pode dizer até que foi infelizmente. Até pela questão do que essa própria ouvinte colocou aqui. E eu volto a pontuar a questão da inovação, JR. O perigo está aí, em querer inovar. Davi, quando ele quis trazer a arca de volta, ele contratou músicos, foi com danças, mas ele esqueceu da ordenança de Deus, que era o principal. A ordenança: colocarás as varas nas argolas ao lado da arca, para se levar a arca. Mas Davi esqueceu disso. Não, vou colocar num carro de boi, vou inovar. Vou fazer um carro alegórico para colocar a arca em cima, para chamar a atenção de todo mundo e botar uma comissão de frente, cantando, dançando. E não era isso. Então o perigo está na inovação. Será que os nossos jovens precisam ir para uma balada gospel para poder ganhar almas? Será que precisam ir até lá? Será que tem essa necessidade? Então é aí que está o perigo. Só queria ponderar com a irmã a palavra inovação. Sim. Que a gente tem tecnologia de ponta hoje, é uma inovação. Claro, quer dizer, claro. Eu já fiz culto na praia. Rapaz, agora eu tô. Agora já foi, né? Já foi, né? Esse assunto é bom. Esse assunto é bom. Eu gosto de ouvir essas histórias antigas. O senhor gosta, né? Eu era criancinha, já ouvia as suas. Chegam lá na minha terra. Bom, aí a gente já fez culto na praça, com toca-disco, as caixas espalhadas, entendeu? Vocês podiam botar 4, 5 caixas. Aí sentava, tocava o som, entendeu? Aí depois entregava folheto para todo mundo, pregava. Agora isso é uma cidade do interior, uma praça, dava para colocar ali, entendeu? Já engrossava, era adolescente, era menino,
entendeu? Viu, pastor? Eu era uma criança. Deixar isso claro, né? Entendeu? Tava ali deitado na praça. Isso é nesse século. Eu quero nesse ponto falar aqui o seguinte: o evangelho, ele é o mesmo, mas as maneiras de pregar o evangelho, elas vão mudando. Com certeza, foi o que o pastor falou, a questão de não colocar, pastor, desculpa só interromper, de não desmistificar o evangelho de Cristo da evangelização. Quase que negando o evangelho, negando o evangelho, é aí que não está conta o nada, perigo. né? Você tem uma boa nova para contar, mas não conta agora não. É o que verdade. eu preciso aqui defender é tudo que a gente faz de novo, né? Existe uma diferença entre mundanizar e modernizar. Isso. São coisas muito diferentes. Com certeza. Hoje nós não... muitas pessoas já não abrem mais a Bíblia, elas ligam a Bíblia. Isso é uma modernidade, não é uma mundanização. Então, nós precisamos entender o que é modernizar aquilo que fazemos, sem perder a essência, sem negar a essência do Evangelho, e o que é mundanizar. E quando é que nós entramos na mundanização? É quando nós começamos a usar práticas mundanas, pecaminosas, visivelmente influenciadas pelo mundo, pelo maligno, e trazemos essas práticas para dentro da nossa realidade cristã. A pastora deu um exemplo forte aí da arca. Naquele momento onde... no momento anterior que a arca foi perdida, em que as pessoas levaram a arca para o meio de uma batalha, completamente fora de uma realidade, completamente fora de um princípio, quando Davi tenta voltar, Davi não observa o princípio de Deus, mas Davi, ele volta, depois ele corrige, põe a arca no seu devido lugar, mas ele mantém a festa. Aquela festa era uma novidade, mas não fere o princípio. O fato de Davi, como rei, vir dançando na frente do povo, não fere a santidade de Deus, não fere a santidade do símbolo, que é a arca que está ali, mas é uma novidade. Mical não gostou muito. Há pessoas que não vão gostar de determinadas novidades. Agora, o que a gente tem que ter sempre, nós que estamos de frente, nós que estamos realizando eventos, realizando coisas, é ler a Bíblia, é ter a palavra na mão. O que eu vou fazer fere um princípio? Se não fere o princípio bíblico, eu posso fazer. Se fere, eu tenho que abandonar. É verdade. Eu acho que essas coisas todas estão acontecendo por uma outra razão também. A nossa crise de identidade. Quais são os nossos princípios? Quais são os nossos valores bíblicos pelos quais nós nos deixaremos conduzir? E aí eu lembro da estadia de Daniel em Babilônia, quando ele se recusa, todos conhecem essa passagem de Daniel 1:8, quando ele se recusa a participar de todo aquele evento no reino de Babilônia. Então, penso que quais são os princípios, quais são os nossos valores, os valores bíblicos pelos quais nós caminhamos. E o senhor traz um ponto fundamental aí, que é que Daniel, ele rejeitou, não é só a comida. Não só a comida, é verdade. O senhor falou, é um evento. É uma série de coisas voltadas para a idolatria e tantas outras coisas mais. Então, as pessoas, só alimentação, não é isso. Se fosse só isso, era molezinho. O risco ali era muito grande, né? E isso é muito sério, JR, que o pastor e que vocês estão pensando aqui no debate, porque hoje todo mundo quer sentar na mesa. Hoje as pessoas querem os eventos e, na verdade, chamam esses eventos como oportunidade de Deus. A igreja brasileira, e eu não falo da igreja cristã evangélica, eu falo da igreja instituída por homens. Ela se perdeu durante um tempo por uma série de bênçãos que o próprio Deus estava dando. Deus montou um cenário propício para a igreja, para a evangelização da igreja, e essa igreja começou a comprar coisas de fora como se essas coisas fossem bíblicas ou de Deus. A gente tem que ter cuidado para a gente não atingir ninguém, porque não é a ideia aqui, obviamente. Mas eu também vejo que Deus hoje está começando a apertar o cerco, JR. Deus está apertando o cerco nas igrejas, Deus está consertando pastores, Deus está consertando altares e está mostrando a muitos deles, a igreja
é minha. A igreja é minha. E dessa forma, a gente vai falar algumas coisas mais aqui daqui a pouco, dessa forma, eu acho que as coisas vão voltar pro eixo com a sabedoria que o Espírito Santo de Deus nos deu. Muito bem, quando a gente fala de música, é bom relembrar que você tinha na música evangélica no Brasil, nas nossas igrejas, durante muitos anos, né? Aquele órgãozinho, pastor Carlos Pedro lembra muito, tocou muito, e não tinha mais nada. Aí bateria era sinônimo de quê? Né? É o inimigo é no culto. Aí finalmente surge a possibilidade de ter outros instrumentos. Os mais antigos reagiram, os mais novos aplaudiram. Aí entrou o aplauso, que também não tinha. Não podia. Começou a ter um certo ritmo, né? Afinal de contas, a música estabelecia um ritmo. Para acompanhar esse ritmo, as palmas eram importantes. E as palmas foram introduzidas no culto hoje, para nós, são coisas absolutamente normais. Quer dizer, ninguém fica, aquela igreja bate palma. É normal isso acontecer, como é normal ter uma igreja que tem uma bateria, tem uma guitarra, enfim, tem todos os instrumentos. Aí apareceu a dança, porque afinal de contas tinha ritmo, batia palma, tinha dança. A dança não existia. Passou a existir a dança, e aí surgiram vários grupos até que formaram seus ministérios. Antes era, há algum tempo, talvez até hoje, as pessoas se complicavam muito por causa de vestimenta. A vestimenta era inadequada, então acordava defunto, a vestimenta acordava defunto, revelava as pessoas mais estranhas, entendeu? Aí já aparentemente, não sei, entendeu? Tem lugar que eu talvez não tenha arrumado, mas a maioria dos casos já arrumou esse assunto. Tem igreja que não faz, tem igreja que faz. É a que faz de maneira ordenada, organizada, bonitinha, arrumadinha e tal. Mas estou falando de coisas que foram sendo acrescentadas e que aparentemente hoje, boa parte das pessoas não tem rejeição alguma a isso. Acho que vocês quatro não têm. Entendeu? Entendem? Claro, tem igreja que não tem, porque é um princípio daquela igreja de não ter, tá respeitado o princípio da igreja. Mas tem igreja que tem, quer dizer, e não vê dificuldade. Estou falando isso, são mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, com as quais nós vamos nos acostumando, e elas não nos fazem mal, porque elas de alguma forma não contrariam aquilo que a gente chama de princípio bíblico. É isso? Essa mudança, eu chamo, por isso que eu pensei aqui no início, eu chamo de renovação. A mente, ela vai se renovando, por isso que eu abri dizendo sobre essa mente, sobre essa atitude. É uma renovação, assim como se renova a cada manhã a palavra do Senhor, a misericórdia do Senhor. Hoje o que a gente entende como palavra, amanhã Deus abre e amplia tudo para nós. A mente renovou de novo. Então a gente não pode aqui taxar o que é certo ou errado, a não ser pelo princípio bíblico. Se não fere o princípio estabelecido pelo próprio Deus, a gente não pode dizer que é do diabo, a gente não pode dizer que é mundanização, a gente tem que entender a renovação que Deus vai fazendo para que seja alcançado o máximo de pessoas possível. E há métodos, né? Desculpa, pastor. E há métodos assim distintos, bons, atraentes, JR. Mas é aquilo que nós estamos pontuando aqui. Nós não podemos ignorar os princípios éticos que distinguem a igreja do mundo. Isso nós não podemos ignorar. E ficou provado que muito daquilo que pessoas diziam que era o mundanismo, na verdade era a modernização. Isso. Então nós mudamos muitas coisas e que não feriram a palavra, não feriram a ordem do culto, não menosprezaram a palavra de Deus, não feriram a santidade de Deus, na verdade modernizaram a nossa maneira de cultuar. O JR falou no início... Atualizando, né? Sim, a gente vai... Porque... Microfone antigo, vai trazer um microfone novo, púlpito não sei o que, agora um púlpito não sei o que. Deu até melhor. Atualizando. As próprias questões da introdução dos instrumentos, a maneira de você introduzir determinados equipamentos na igreja, que vão modernizando o tipo de iluminação que você usa em determinados santuários, em determinados templos, a maneira como você dispõe cadeiras, bancos, a maneira como você constrói os locais hoje. A acústica é fundamental hoje. Tudo acrescenta. Tudo vai modernizando. E na verdade isso não interfere no culto. Isso não muda a santidade da igreja, não fere a santidade de Deus. Ao contrário, vai trazendo conforto para aquelas pessoas que participam de nossas igrejas e que vão atualizando dentro da nossa cultura, porque nós vivemos num contexto cultural. Eu sou de uma denominação que nós, especialmente no Brasil, tivemos e ainda temos muitas dificuldades do ponto de vista de costumes e tudo mais.
porque nós demoramos muito a absorver alguns costumes, mas aos poucos nós vamos chegando à conclusão de que muitas coisas pelas quais nós gritamos, brigamos, lutamos muito, eram costumes e nós reputávamos como doutrinas bíblicas. E hoje a gente chega à conclusão de que não há nenhuma dificuldade em se alterar, em se modernizar, sem perder a essência bíblica. Isso. E é isso que é a proposta de Deus. Paulo, na primeira carta de Coríntios, capítulo 9, ele vai tratar de um assunto espetacular. Sem dúvida. Agora, há de se pensar também que no que tange ao culto, a questão litúrgica também é fundamental. Foi destacado aqui já a questão de situações que antes eram consideradas mundanas na igreja, como o uso de instrumentos, até o bater das palmas, né? E o Salmo 47 diz lá, aplaudir ao Senhor todos os povos. Enfim, o próprio Salmos, o próprio livro dos Salmos nos traz referências sobre instrumentos. A questão é, quando se muda a essência, aí se fere a santidade de Deus. E não dá para se esquecer do que está lá em Levítico 10, quando Nadab e Abiú trazem incenso e na substância desse incenso se provoca fogo estranho. E isso não é aceito por Deus. Para ilustrar o que o senhor está falando, na minha opinião, o que muda a essência é quando a gente tira o nome de Jesus da parede, ou a cruz vazia lá na parede, e nós começamos a aplaudir a personagem quando entra na igreja. Aí a gente está começando a inverter a ordem. Mas desculpa, porque hoje nós estamos vivendo o que chamaríamos de antropocentrismo. Isso mesmo. Então, o homem está no centro de tudo. E as coisas se retirou Deus do lugar dele. O culto é para quem? O culto é dirigido a quem? Senão a pessoa de Deus, não é? A mesma coisa seria alguém chegar na sua igreja e dizer, não gostei do culto. Ora, mas não gostou por quê? Porque a música não era boa, a pregação não foi hermeneuticamente correta, exegeticamente, mas por quê? O culto não foi para você, não foi para mim, o culto é para Deus, né? Então... Vale tudo no chamado evangelismo estratégico, é o destaque do pastor Luciano, nós vamos ouvi-lo. Tem um ouvinte aqui de bancário dizendo, eu acho que a igreja deve vigiar porque pode usar coisas do mundo pensando em atrair e acabar sendo atraído pelo mundo. Por que não pregar a palavra pura e simples? Outra ouvinte dizendo, o lema de algumas igrejas hoje é, vinde como estais, fique como és. Não precisa mudar os hábitos e nem as atitudes, e muito menos deixe de fazer o que você sempre gostou. O ouvinte diz que é o lema de algumas igrejas. É a palavra dela. Então, vamos lá. Vale tudo? Claro que não. A gente já falou isso aqui. O que a gente tem que entender aqui é que as pessoas, elas são extremamente extrematizadas. Me perdoe a redundância. A gente falou aqui, por exemplo, a bateria já foi do mundo, a guitarra já foi do mundo. Um monte de coisa já foi do mundo que hoje é de Cristo. A música, quem criou a música? Quem criou a música foi Deus. Quem deturpou a música foi o diabo. Mas quem parte da deturpação da música são as pessoas que não têm afinidade com Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente chama uma coisa de mundano na igreja. Quando a gente mundaniza tudo. Por exemplo, um tempo atrás, eu vou dar um relato meu, eu era recém-convertido, Deus estava fazendo algo na minha vida muito rápido, eu vi o programa do Jô Soares, eu vi o Jô Soares com laptop. Eu pregava em um monte de lugar já, e eu falei, Jesus, eu queria um laptop para pregar. Por que ele pode ter e eu não? E quando eu comecei a pregar de laptop, meteram o aço em mim, mas largaram o prego sem pena. E hoje todo mundo prega de tablet, de celular, de laptop. Isso foi mundano, hoje não é mais. Não, nunca foi mundano. Não, dentro da ótica dos outros. Okay. Não, acho que a diferença é o papel. Isso se não estiver lendo a Bíblia no livro. Pois é. Não é isso, não? Não era, não? É dentro desse contexto que eu tô tratando. As pessoas, elas se confundem no que de verdade é bíblico com o que o pastor Carlos Pedro falou que é costume. A gente se acostumou com algumas coisas. Eu acho que o evangelismo, ele precisa ser estratégico sempre. É uma renovação. Desde que não fira nenhum princípio sagrado, nenhum princípio bíblico. As pessoas, existem evangelismos hoje que vão para as praças, para os sinais, levantam faixas, dão abraços, abraço de graça. Mês passado mesmo, lá em São Paulo, o cara se vestiu de mendigo, de tudo que eu quero é um abraço. E ele, só com isso, as pessoas o abraçavam e começavam a chorar. E depois ele dava uma palavra. E ele ganhou cerca de 20 pessoas para Cristo, só caracterizado de mendigo. Mas esse é o evangelismo urbano, que é o mais habitual, é o de fora da igreja, é o tal que é na praça, é na praia, é no parque, porque agora as praças estão desaparecendo, né? Tem praças que você não pode
pode estar lá, infelizmente. E tem bairros que não tem praças mais. Então essa ideia, tem que evangelizar na praça, aquele bumbão, hein? Aquele bumbo, hein? É do Carlos Pedro. Aquele bumbo, entendeu? Quer dizer, eu gosto de banda, aquele negócio da banda. Na verdade, Não, calma aí, segura a onda. Segura, deixa a coisa aqui. Então, quer dizer, existe uma adaptação, uma realidade que tem que ser feita. Hoje você não pode ir pra praça sem autorização. Você tem que ter autorização do município. É difícil, é complicado. Porque, senão todos querem ir. Ninguém pede, só a gente tá pedindo. Não deixa a gente ir, moço, né? Deixa a gente evangelizar, moço. Mas houve um tempo que você entrava em qualquer lugar. É verdade. Hoje, não. Se o cara vai no trem, já tem alguém denunciando o cara lá no trem. Se o cara vai na barca, é capaz de, tchum. Seu nome é o quê? Jonas? Não, mas vai ser. Entendeu? Então tem uma série de coisas que aconteciam antes, que era possível, e que hoje elas não podem mais. Por isso aqui, vale tudo? Não vale tudo. Aqui vários ouvintes, mas vários, hein? Gente aqui falando dessa expressão também, que é fogo estranho. Tem um ouvinte contando aqui, o ouvinte conta cada caso, ouvinte. Lá na minha igreja, o noivo queria entrar no casamento dele, a entrada do noivo, que é uma entrada bonita, né? A entrada do noivo é uma hora especial, não é uma hora especial? Poxa vida, o cara queria entrar, sabe? Hein? Eu tirei o quê? Mas eu lembro. Pode ficar tranquila. Tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu tô acompanhando aqui, ó. Esse aqui, ó. Tim pro Tintim, não perde um. Aí é o seu WhatsApp. Eu queria entrar com a música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Meu Deus. Olha bem, a humildade. A humildade. O pastor disse, não pode não. Isso não pode não. Vê se, Marcela, se eu esquecer isso. Uma dessa aqui é difícil. Olha, na minha igreja não toca música do mundo, diz aqui o ouvinte de Inhaúma, mas gospel com ritmos do mundo. E quando começa, gente, parece os pagodes, entendeu? Bailes do mundo. Vejo muitas meninices. Meu pastor fala que pode tudo, só não pode pecar. Aí pergunta a pessoa, essas coisas são válidas, então, companheiros? Eu tenho uma preocupação aí, porque alguns ouvintes, e muitos ouvintes, têm determinados preconceitos. A questão da música é crucial aí. Por que vale o ritmo que você gosta e não vale o ritmo que o outro irmão gosta? De quem é o ritmo? Porque o cara lá toca determinado ritmo, eu não posso tocar, e quando a gente toca o mesmo ritmo mundano, essa é uma discussão muito importante, porque na igreja nós estabelecemos quais são os ritmos da igreja no Brasil. Nós estabelecemos o que nós queremos ouvir, e aí é complicado, porque o que é santo aí não é o ritmo, porque o ritmo faz parte da música como uma arte. Então eu não posso estabelecer qual o ritmo que é de Deus e qual o ritmo que não é. Aí o senhor acha que aqui responde aqui a dúvida da ouvinte, não seria essa uma maneira de mantermos aquilo que gostamos no mundo e que acaba sendo difícil de abrir mão? Mas a outra maneira que toca a música só que ela gosta... Então, é isso que ela tá falando. Mas tem um ritmo na igreja que toca sempre, que é o ritmo que boa parte gosta. E aí a gente vai tocar isso só porque eles gostam. E aí esse pode, esse ritmo... Mas o pastor disse que nós estamos vivendo uma era de antropocentrismo, que é o que eu gosto. Então, o que a gente gosta? A gente toca música na igreja, tá certo? Qual é o ritmo que a gente mais toca na igreja? A gente vai estabelecer um. Esse é o senso comum. Então, se o cara tocar um ritmo diferente, ele é taxado de um rebelde, de um mundano, porque ele gosta de um ritmo diferente. Deixa eu ver se eu entendi, pastor. Eu gosto de dar exemplo. Exemplo ajuda. Eu sabia que ia chegar nisso. Tem que dar exemplo, né? Por exemplo, tem uma determinada comunidade que gosta de um estilo chamado forró. Isso. Que nós vamos chamá-lo forró, não podemos chamar de qualquer outra coisa. A minha igreja, por exemplo. Correto? E aí aparece um pessoal tocando um rock. Isso, aí é do mundo, aí é do capeta. Do diabo. Não é isso? É isso que tá falando? Quer ver uma coisa simples? A gente toca forró, a Assembleia de Deus, que é a minha igreja, a maioria nordestinos, pastores, as músicas são ritmo de forró. Nós gostamos, círculo de oração, Vem o Fernandinho e toca um rock, aí não é de Deus. É do capeta. Então, você tá entendendo? O problema é o ritmo. E o ritmo é uma questão pessoal. Isso aí só tá dizendo que é a interpretação de algumas pessoas, mas não é a sua. Não, porque eu gosto, inclusive, do Fernandinho. Aliás, eu gosto de um outro ritmo que é pior ainda. Eu gosto muito do Fernandinho. É ruim o rock? É pior pros outros, né?
Porque eu gosto de ouvir muitos ritmos, eu ouço desde música clássica até o funk. E eu gosto. E há muitas pessoas que acham que é do demônio. E aí, como é que faz? E aí, como é que faz? Porque não é do demônio, o ritmo não é do demônio. Do demônio é o que as pessoas colocam ali naquele ritmo. Missionária Miriam, que veio com o papel combinando com a camisa. Foi, amarelo. Obrigada. Que é isso, Atenção nos detalhes. Combinadinha no amarelo. Perdoa que eu só olhei agora. Olha que o Lopes também tá combinando. Eu já tinha reparado, mas não queria falar nada. Não queria falar nada, né? Olha aí. Obrigada pelo carinho. Vocês são os cavalheiros. Obrigada. JR, eu acho que o mundo, ele tem uma forma. E ele está sempre mudando de acordo com as suas conveniências. E é isso que a igreja não pode estar vivendo. É fazer as coisas de acordo com conveniências. Porque a ética do mundo, ela é muito diferente da ética do cristão. Então, nós não podemos estar trabalhando através de relativismo. Eu acho bonita a passagem lá de Marcos, capítulo 4, a partir ali do versículo 35, que fala que Deus acalmou a tempestade, que o Senhor acalmou a tempestade. No versículo 36 diz assim: deixando eles a multidão, o levaram consigo no barco. Ou seja, Jesus era o principal para estar naquele barco. A multidão, naquela ocasião, fica na praia. A gente não quer levar a multidão. A gente quer levar Jesus no nosso barco. Porque Jesus no barco, com certeza vai acontecer algo extraordinário. Mas muita gente está deixando Jesus na praia e levando a multidão no barco. Um ouvinte nosso aqui no Face dizendo: é absurdo pensar em dança como instrumento de evangelização. Os gestos e movimentos dessas danças, a pretexto de louvor e adoração, são ruins, duvidosos, carnais, mundanos, pecaminosos, associados ao paganismo e ao pecado. No Novo Testamento não há ordenado, nem tolerado, nem sequer registrado um só segundo de balanceios e danças entre os crentes da dispensação da igreja. Danças de louvor pertencem à antiga e não à nova aliança. Não devemos fazer as nossas próprias leis em relação à vontade de Deus. Compartilha aqui um dos nossos ouvintes, a quem eu quero agradecer pelo carinho da audiência e pela opinião. Eu respeito. Opinião, Respeito a opinião do irmão. Isso aí. Agora, quando eu vejo muitos irmãos a pretexto de estarem cheios do Espírito Santo, dançando, sapateando, isso é o que então? O fato de Israel ser uma nação essencialmente, culturalmente alegre, feliz, festeira, o fato do próprio Deus ter estabelecido tantas festas com danças e tudo mais, será que isso inibe a expressão? Será que toda dança é do diabo, do capeta, é mundana, é pecaminosa? Eu acho que o ouvinte tem o direito de se expressar a respeito à opinião dele, mas não é a nossa realidade. Outra ouvinte dizendo: um pregador americano diz que nos Estados Unidos muitos pastores valem-se de meios mundanos para atrair mais pessoas para a igreja. Depois que conseguem atraí-las, continuam valendo-se de meios mundanos para mantê-las. Neste processo, ocultam delas partes da palavra de Deus que possam parecer pesadas demais e esquecem de se preocupar com aquelas ovelhas que ali estão única e exclusivamente para louvar ao Senhor. Moral da história: tem-se uma igreja cheia, mas também tem-se uma igreja cheia e doente. É o Apocalipse. Apocalipse, as 7 cartas, elas vão tratar da gente nessa área aí. É claro, se você tem uma igreja onde a Bíblia não é lida, onde a Bíblia não é explanada, onde a Bíblia não é estudada, onde os crentes não estudam a Bíblia, você vai ter essas distorções. Mas quando o Senhor escreve às igrejas na Ásia, ele escreve para corrigir essas distorções. E aí o ouvinte tem que prestar atenção, e nós temos que prestar atenção no que é o mundanismo e no que é o modernismo. Ouvinte dizendo: JR, acho que vocês devem definir evangelização. Boa. Tem coisas que são litúrgicas e artísticas, mas são evangelização? Pergunta nosso ouvinte. Não, nem todas cabem no ato de evangelização. A evangelização é a comunicação expressa do evangelho, é levarmos as boas notícias. 16. É Marcos 16:15, todo mundo. Mateus 10:7, enfim, comunicarmos as boas novas. Agora, existem práticas que até cabem
na minha participação devocional com Deus na minha casa. Tem uma frase de um pastor até presbiteriano, o Augusto Nicodemos, num texto que ele escreveu, em que ele diz que para alguns até cabe você plantar bananeira dentro da sua casa no seu culto devocional, você e Deus. Agora, seria essa uma prática cabível no culto público na sua igreja? Então existem questões que são próprias em determinados lugares. Ouvinte de JR, estou com uma dúvida. Então, quando um pastor diz que vai pregar na linguagem dos jovens, isso está errado? Não. Não, claro que não. Paulo fez isso várias vezes. Eu defino isso com a minha linguagem bíblica. Eu tenho duas versões aqui agora, estão abertas as duas. Uma é a versão corrigida ou atualizada, moderno, hein? E uma é a versão a linguagem de hoje. Isso é português, é só isso. Existem palavras que os meus avós falavam que os meus filhos não têm o hábito de falar e ouvirem. É só isso, é a linguagem pela qual a gente se comunica. O evangelho é boas novas. Evangelizar é comunicar as boas novas de Cristo. E comunicação depende do público-alvo. Claro. Então, para você que tem uma mensagem, a mensagem que você tem, que é a boa nova, que precisa ser anunciada, tem que ser anunciada de uma forma que as pessoas entendam. Essa semana, os irmãos aqui ouviram, eu vi a excelentíssima ministra Carmen Lúcia falar algumas coisas na televisão, que eu ponho aquilo toda hora para ouvir de novo. Mas a linguagem que ela usa é uma linguagem que eu não uso lá na comunidade onde eu estou no dia a dia. A linguagem, se eu usar a linguagem da excelentíssima Carmen Lúcia lá na comunidade, eu não vou me fazer entender. Mas é uma linguagem bacana, bonita. O que impressiona é o modelo de Jesus. Jesus, verdade. Nos seus discursos, ele traz mensagens com uma linguagem própria para que aqueles que o ouviam pudessem entender. De acordo com o ser humano, antropologicamente, que o pastor até usou aqui no início, ele se divide em tribos o tempo inteiro. Então, para que você entre em determinadas tribos, por exemplo, a tribo do roqueiro, a tribo do hippie, você não pode chegar lá pregando como, por exemplo, a ministra. Você não pode pegar uma linguagem coloquial, você não pode chegar no meio de quem está perdido, no meio de quem está no lixão, um exemplo, e usar uma linguagem altamente coloquial. Eu acho que a gente tem que ser simples sempre, com a profundidade da palavra, que por si só é simples. Não muda o conteúdo. Não muda o conteúdo. Só muda a forma de falar. É isso. Então, por exemplo, se você está num culto que você tem de vários grupos, né? A igreja é um mix, né? Tem criança, adolescente, jovem, adulto. Tem gente de todas as faixas etárias, grupos, enfim, experiências diferentes, históricos diferentes. Então você tem uma linguagem que é uma linguagem comum a todos esses grupos. E por isso a gente tem culto específico. Correto? Aí você vai amanhã, você vai falar especificamente para criança, que é um negócio difícil. Difícil demais. Tem que ter uma habilidade muito grande. Então vai falar para criança, você não pode chegar a falar para criança como você fala no culto para os adultos. Exatamente isso. É isso, ou seja, a mensagem ela é a mesma. A maneira de contar essa mensagem, de entregar essa mensagem, que ela é adequada ao público-alvo. É isso? E uma outra coisinha só para não passar. Isso não é para agradar. Isso é uma maneira de alcançar. É uma estratégia. Porque é uma linguagem. É isso. É uma estratégia. Tem um exemplo que eu achei lindo. No outro dia um pastor foi pregar no culto jovem e o cara chegou vestido de piloto de Fórmula 1. Chegou na igreja, piloto de Fórmula 1. Aquilo por si só já deu uma revolucionada no meio da garotada. E aí, a pregação óbvia... Resta saber se você faz isso sempre. Não. Você só anda assim. Cabe no domingo. Você só anda assim ou se for nesse culto assim. Ele usa assim, muitas vezes, uniformes diferentes, profissões e tudo mais. Nosso Rubinho. Pra chamar atenção. Pra chamar atenção. Aí o culto ia ser devagar. Se ele vai domingo à noite, num culto de domingo à noite dessa forma, talvez não atinja o mesmo... Não deixa ele entrar, né? Não sei. Tem igreja que não deixa, não. Deixa eu só, para finalizar aqui, porque passou uma coisa que você disse aí, passou desapercebido, que eu quero dizer. Uma irmã no e-mail falou que a igreja, ela está crescendo, mas está doente. Aí, qual a igreja que é curada? Jesus veio para os doentes, para os enfermos. A gente precisa ter entendimento que os doentes têm que estar dentro da igreja para ser curado através da palavra pregada. Mas o que ela disse é que se oculta das pessoas a verdade, eu entendi, mas a gente está falando para uma gama gigantesca de ouvintes que a gente precisa deixar claro algumas coisas. Tem os dois lados, né, Luciano? Eu quero deixar tem essa coisa de que não tem, a palavra não está sendo totalmente dita. É isso. E eu acho que esse é que é o ponto dela, a palavra que ela nos traz. Vamos à nossa pesquisa 93 de hoje, sabendo o resultado final. Pesquisa 93.
Posso? Então, você acha que vale tudo na hora de evangelizar? 53% dos ouvintes por telefone disseram que vale sim. 68% deles no site também disseram que vale. Muito obrigado aos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Ouvinte dizendo, minha gente, uma das canções mais fortes que já ouvi diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Sou desviada e me pergunto, será que eu nunca conheci a Deus de verdade? O que acontece com aquele que sai dos caminhos do Senhor e até frequenta outras religiões? Voltei para Cristo esse ano, mas tenho a sensação de que jamais o conheci verdadeiramente. Como conhecer o Pai profundamente? Qual o segredo de uma relação com Deus madura e capaz de sobreviver a todas as fases da vida? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Luciano Regis, obrigado, querido. Forte abraço ao senhor. Prazer estar aqui mais uma vez, JR. Um abraço a todos os ouvintes. Mandar um abraço aqui para os jovens adolescentes apostólicos da igreja. Tá todo mundo ouvindo, me zoando aqui. Que Deus abençoe vocês, esse movimento. Não. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Mandar um beijo para minha esposa. A Valentina já tá às portas, né, JR? Dezembro tá nascendo. Nossa, Valentina. Graças a Deus. Então, que Deus nos abençoe. Um beijo pra minha família, um beijo pra minha igreja. Deus abençoe a todos. Maravilha. Missionária Miriam, muito obrigado. Deus continue a abençoar a irmã. Obrigada, JR. Eu quero deixar um abraço pro meu esposo, pastor Natanael, pros meus filhos, Emanuel e Natália. Quero deixar também um abraço pra Assembleia de Deus ali no Campo dos Afonso. Vou estar lá hoje no pré-congresso. Amanhã, Assembleia de Deus em Teresópolis, pastor Israel do Couto. E no domingo, convido a todos para o grande culto da Noite da Gratidão ali na minha igreja, na Cândido Benício, 1496. Maravilha. Muito obrigado aqui a presença do pastor Robson, que foi indicado aqui pelo querido irmão Roberto, que foi quem trouxe essa indicação. Então quero agradecer ao nosso irmão Roberto por ter indicado aqui o pastor Robson, que nos abençoou tanto, tem abençoado tanto o senhor, agora nos abençoou aqui, vai continuar abençoando muita gente através do nosso Debate 93. Roberto, obrigado, meu irmão. Obrigado a JR, obrigado à produção do programa, obrigado à direção, porque foi uma felicidade poder compartilhar e participar aqui, vendo meu pastor também participando nesse debate. Obrigado e que a 93 continue sendo a melhor. Benção pura, muito obrigado, pastor Robson, um grande abraço, querido. Obrigado, JR, quero agradecer a todos pelo convite, foi bom estar aqui com vocês, um privilégio, e um abraço para todos os nossos ouvintes e também membros da nossa igreja. Maravilha, muito obrigado, pastor Carlos Pedro. Bendito seja Deus. Eu posso, um versículo rapidinho. Mateus 16, 16. Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o nosso Pai que está no céu. Mas também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Benção puríssima. Hoje é aniversário da nossa querida companheira de trabalho, a nossa querida Alessandra Lima, completando hoje mais um ano de vida, sempre muito jovem. Que Deus abençoe, que Deus renove, que Deus continue guardando e abençoando a nossa querida Alessandra, que é a companheira nossa aqui de tantos anos, da nossa equipe da 93 FM, sempre sorridente, sempre alegre, é uma figura que nós todos admiramos muito aqui nos encontros aqui do nosso time aqui. Ela faz umas guloseimas assim de vez em quando. Tá preparada, hein? É isso aí, que Deus continue abençoando, as portas vão se abrir, e nós queremos hoje agradecer a Deus pela sua vida. Quem vai orar conosco é o pastor Luciano, tá botando uma pilha aqui, vai orar conosco, agradecendo a Deus por essa menina tão jovem, valente, guerreira, que tem uma história de vida de uma menina batalhadora e empenhada e esforçada, tem feito a diferença na nossa equipe e nas nossas vidas. É sempre muito bom conviver com a Alessandra, que hoje completa mais um ano, e nós queremos agradecer a Deus pela vida dela, e orando por ela, nós também queremos pedir a Deus que abençoe todos os nossos ouvintes. Semana inteira foi muito boa. Eu quero agradecer a companhia de todos aqui conosco. No domingo nós temos a super edição do Debate Campeão,
que volta às 11 horas da manhã do domingo. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Também nós vamos orar juntos e vamos pedir que Deus abençoe de maneira muito especial essa campanha que tem sido abraçada pela 93 FM, as 10 medidas contra a corrupção. Gente, eu de verdade, eu estou muito, muito esperançoso de que agora vai. Há uma movimentação muito especial. Algumas coisas que você vai ouvir em breve nessa entrevista que foi feita. Você vai acompanhar um passo a passo de várias ações de Deus que estão trazendo à tona coisas feitas às escondidas. A pessoa acha que está escondido. Tá lá, tá no quarto do hotel, só estamos nós aí, tem mais ninguém não, né? Aí tem um celular gravando, aí depois vai pra televisão. Você já viu, não já viu? Viu e ouviu, né? E aí depois as coisas feitas escondidas, elas vêm à tona, e as 10 medidas, elas corroboram, apoiam este tipo de ação para que nós tenhamos um país mais justo, com a graça do nosso Deus. Vamos orar juntos, orando pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela intervenção que o Senhor tem feito nessa nação. Faz com que, Pai, essa nação se coloque de fato da maneira que o Senhor deseja. Nós intercedemos por ela, também pelos enfermos, pelos enlutados. Senhor, traz cura, traz consolo, age de maneira poderosa, como é do teu caráter fazê-lo. Age de maneira extraordinária, abençoe essa casa, essa família, abençoe essa rádio, essa nação. Faz algo grande, Pai, como o Senhor é. Também quero colocar nessa oração tua filha, que completa mais um ano de vida, Alessandra, que, como bem foi dito pelo J.R. Vargas aqui, uma querida companheira de longos anos, uma mulher de Deus, uma mulher ativa na tua obra e que tem sido canal do teu Espírito Santo. Pai, supra as necessidades da tua filha, todas elas, abre portas, glorifica o teu nome, e assim como nós pedimos a bênção para a vida dela, que todos os aniversariantes desse dia sejam abençoados de igual forma. Nós abençoamos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.